Bom, boa noite, né, pessoal? Vamos começar aqui nossa aula aqui de desenvolvimento para Web 1. Abrir aqui os slides aqui. Bom, o assunto de hoje é Media Queries, certo? Bom, qual é a motivação por trás desse recurso da linguagem CSS? Desenvolvimento de um site responsivo, o que a gente quer fazer é desenvolver o site responsivo, né? Isto é, um site que se adapta aos diversos tipos de dispositivos e tamanhos de telas diferentes, como tablets e smartphones. Tá? A gente quer um site que se adapte. E quando eu falo adaptar, não é apenas mostrar corretamente o site, mostrar ele menor, certo? Mas é a possibilidade de mudar diversas características do site, como layout, posicionamento de elementos, cores e etc. Tá? É mudar o site para ele se adaptar ao dispositivo. Não é apenas diminuir o tamanho dele, não. Ver ele menor, certo? É poder mudar elementos, posicionamento, é mudar, ele se adaptar, certo? Então, a solução para isso aí é usar Media Queries. E o que são Media Queries? Ele vai permitir aplicar regras CSS condicionalmente, de acordo com as características do dispositivo ou janela em que o aplicativo está sendo visualizado. Ou seja, não é só um dispositivo. Eu posso pegar, por exemplo, uma janela e diminuir o tamanho da janela. Então, da janela do que eu estou falando é a janela do navegador, né? Então, quando eu diminuir aquilo ali, o site também deve se adaptar. Então, mais comumente, esse recurso ele vai estar de acordo com a largura da janela de visualização, permitindo que se criem componentes e layouts que respondam ao tamanho da janela ou dispositivo que estão sendo visualizados. Também pode se estender a preferência do usuário. Por exemplo, se o usuário prefere claro ou modo escuro, ou preferência de acessibilidade de um usuário, ou além de outras propriedades, certo? Bom, qual é a sintaxe que eu tenho? Eu posso ter a sintaxe no HTML, tá? Onde eu uso a tag link, que quando eu vou adicionar o meu estilo, eu boto uma propriedade media, onde eu boto um valor, que esse valor vai ser de acordo com a media query que eu quero que esse estilo daqui se adapte, certo? Ou seja, casou a query que casou, então ele aplica esse estilo aqui, certo? Ou eu posso colocar diretamente no CSS com @media, tá? E a sintaxe dele é media, logic, type e as features que eu quero, tá? Essas features aí são as propriedades que eu quero, certo? Bom, um exemplo. Por exemplo, suponha que eu tenho eu quero fazer uma media query para um dispositivo de tela e que a largura mínima seja maior ou igual a 480 pixels, tá? Então eu vou aplicar essa tag link aqui, que vai ser aplicado, vai carregar esse estilo CSS para esse tipo de mídia aqui, tá? Ou eu vou lá no arquivo CSS e boto uma @media e com as características que eu quero, né? No caso, screen e o tamanho maior ou igual do que 48 pixels, tá? Quando eu boto o tamanho mínimo, no mínimo aquele tamanho, tem que ser daquele tamanho para cima, tá? Ou seja, maior ou igual a 480 pixels. Outros exemplos que eu tenho também, que eu posso usar no caso do CSS, é botar uma @media com max width para 1200 pixels. Ou seja, eu quero vou especificar regras específicas de CSS para quando uma tela do dispositivo for com um tamanho menor ou igual que 1200 pixels. Ou seja, no máximo aquele tamanho lá, tem que ser daquele tamanho para baixo, tá? Também eu posso usar operadores lógicos para para montar media queries. A gente vai ver como esses operadores lógicos funcionam daqui a pouco, certo? Bom, quais são os tipos de dispositivos que eu posso atuar com a media queries? Eu posso usar o all para a expressão de mídia que será aplicada a todos os aplicativos. Se você não especificar nenhum tipo, esse será aplicado por padrão. Eu posso usar um print, que é estilos dentro dessa expressão de mídia são aplicados a imprimir para impressoras ou exportar para PDF, inclusive no modo de visualização do documento. O screen para dispositivos com tela, o handheld para dispositivos de mão e o speech para sintetizadores de fala.
que ainda não são suportados por nenhum navegador, certo? Bom, e eu tenho muitas propriedades das Media Queries. Eu não vou entrar em detalhes com todas, porque são muitas, tá? Eu só vou falar das mais comuns. As mais comuns são a widget, min widget, max widget, o height, o min height e o max height, tá? Essas são as mais populares. Ah, mas eu tenho outras, tenho esse min aspect ratio, max aspect ratio, o orientation também vira e mexe também é muito utilizado. Tá? Tenho outras, por exemplo, propriedades para o display, com resolução do dispositivo, o tipo de display, a resolução mínima, a resolução máxima, a taxa de atualização da tela, as cores, o número de bits por cor. Então são muitas propriedades que eu tenho para as Media Queries. Eu listei todas, pelo menos as mais conhecidas, que é para vocês verem aquelas que vocês precisarão utilizar na hora de for montar suas Media Queries, né? Tá certo? Bom, e quais são os operadores lógicos que eu tenho nas Media Queries? Eu tenho o operador vírgula, que funciona como se fosse um operador lógico OR. Eu tenho o AND, o NOT e o ONLY. Aí só que o ONLY está sendo descontinuado. Descontinuado aqui, muita gente até confunde, é o famoso deprecated, né? Deprecated, tem gente que traduz ele como depreciado, mas está errado. É descontinuado, tá certo? Então, deprecated significa descontinuado. Então, esse ONLY aí está descontinuado. Aí, então, eu não vou abordar ele não, certo? Como ele está sendo descontinuado. Então, temos como operador lógico o AND. Ele é usado para combinar múltiplas condições. Nesse caso, a lógica será executada de cada condição for verdadeira. Por exemplo, eu quero aplicar uma Media Query abaixo se todas as três condições forem atendidas. Ser uma tela, screen, a largura, width, ser maior ou igual que 1280 pixels e a orientação ser paisagem, no caso, tamanho landscape. Então, eu boto uma @media, screen, and, aí entre parênteses, min, width, com 2 pontos, 1280p, fecha parênteses, and, parênteses, orientation, 2 pontos, landscape. Vejam que as features, as minhas propriedades, elas estão, entre parênteses. Não é isso? Então vejam aí que eu coloquei. Agora, o tipo de mídia não precisa colocar entre parênteses. Tá? Se eu não colocar o tipo de mídia, aí tem por padrão o tipo all, né? De acordo com o que a gente viu no slide. O operador lógico ou, que é a vírgula, define o uso do estilo apenas quando uma das condições específicas for atendida. Equivalente ao operador lógico ou. Exemplo, o estilo será aplicado à página em dois casos. Quando a largura, width, for maior ou igual que 524 pixels ou a orientação for retrato, portrait. Né? Então, mídia, min, width, for 524 pixels ou a orientação for portrait. Tá? Isso aí é para quando você, por exemplo, pegar um celular que você rotaciona o posicionamento daquele celular. Né? Então, quando você rotaciona o celular, ele muda a orientação dele. O operador lógico NOT é usado para negação. Quando usando NOT com AND para negação, ela funciona para toda a Media Query. Nesse caso, quando especificado NOT, não é necessário especificar o tipo dispositivo. Exemplo, aplicar os estilos apenas quando não for tela screen, no caso tela, né, que é screen, e largura, width, maior ou igual que 480 pixels, e altura, o height, maior ou igual que 724 pixels. Então, media not screen and min width 480 pixels and min height 724 pixels. Nota o seguinte, que o not, nesse caso aqui, ele só é colocado uma única vez. Eu boto not screen e os ends aqui. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quando tiver um not usando com end, eu só preciso colocar no começo, tá certo? Coloco o not aí. Já o NOT, usando com o operador lógico ou, que é o operador vírgula, ele adiciona uma negação para apenas para aquela parte. Então, você precisa colocar um NOT para cada parte. Então, por exemplo, se eu aplicar os estilos quando a seguinte condição for verdadeira, não é uma tela ou a largura width não é maior ou igual que 418 pixels. Então, eu tenho um @media not screen, not min width 418 pixels aí sendo aplicado,
Tá certo? Bom, alguma dúvida com relação a Media Query, gente? Aí, o que vai nesses 3 pontinhos? Vai a configuração, os parâmetros CSS que você quer colocar. Por exemplo, se você quiser, você tem um botão display flex. Aí você quer ter um display, um direction, um flex direction, que ele é do tipo row e você quer mudar para column. Então, dependendo do tipo de dispositivo, se ele mudou o tamanho da resolução da tela, você pode mudar o arranjo de row para column, tá? Para coluna. Então, você pode fazer esse tipo de coisa com esse Media Query aí, certo? Os mais comuns, sem dúvida nenhuma, são aplicados com esses caras daqui, ó, que eu coloquei no começo aqui do slide. Deixa eu voltar lá. São com esses caras aqui, ó, com tamanho máximo ou tamanho mínimo, certo? A gente aplica muito eles com relação a isso aí, certo? Alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, Diga lá. no caso do operador lógico da vírgula, que seria referente ao will, Sim. pelo menos uma tem que ser verdadeira no caso. Mas no Sim. caso, sendo pelo menos uma verdadeira, ele executa para as duas, no caso? Não, ele só vai executar para uma. Se uma delas for verdadeira, aí ele vai aplicar as regras CSS que estão Apenas especificadas para lá. aquela. Entendeu? Uhum. No caso do end, como todas Aí as têm que duas ser, ele precisam aplica ser para todas verdadeiras, elas. exatamente. As duas precisam ser Ok. verdadeiras. Exatamente isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Não tem muito mistério não, tá? Eu tô colocando mais esses operadores lógicos porque eles podem aparecer em algum código, alguma coisa que você for ver por aí. Mas eles não são tão usados não, tá? O mais comum mesmo é colocar como? Às vezes coloca um end para fazer um intervalo, né, como nesse caso daqui, ó. Deixa eu passar aqui o slide. Como nesse caso daqui, ó. Se eu quero para um dispositivo com tamanho maior ou igual que 480 pixels e tamanho menor ou igual que 800 pixels, aí eu uso o end aqui no Media Query, nessa Media Query aqui, né? Só que esse Media aqui, veja que eu não botei nenhum dispositivo porque por padrão é o wall, né? Mas eu podia botar para um dispositivo para tela, screen, no caso. Tá? Mas como eu não coloquei, então estou aplicando para o wall, que é o padrão, para todos. É o que a gente normalmente usa. Ou então apenas um arroba mídia com um tamanho pré-definido. Certo? Esse é o uso mais comum, digamos assim. Mas pode, como a gente viu, pode ser usado para múltiplas coisas. Você pode colocar, por exemplo, eu quero mudar para um tipo... eu tenho um padrão que é um dark mode e um light mode, digamos assim, um modo escuro e modo claro. Então, você pode fazer isso mudando por isso aqui, ó. Cadê? Nas propriedades de referência do usuário, certo? Deixa eu ver aqui. Uma das mudanças daqui do usuário, tá? Aqui, ó. Prefers color scheme. Se você determina o usuário prefere um tema claro ou escuro. Então você pode até definir por aqui, sim, você pode até definir pela Media Query, né? Esse tipo de coisa. Tá certo? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Nenhuma? Segue o jogo. Segue o jogo. Então, por hoje é só isso mesmo, viu, pessoal? Que eu queria só mostrar esse Media Queries aqui. Uma linha mais rapidinha, né? Mas vocês vão ver esse carinha aparecendo muito por aí, principalmente nos sites responsivos. Principalmente quando a gente quer um site que se adapta a um celular. Então, com certeza, você vai usar esse tipo de cara aí. Tá certo? Ô, professor, Oi. só mais uma coisa que, de certa forma, gerou uma dúvida. No caso... Peraí, deixa eu só como aumentar o ele- volume um pouquinho aqui. Diga. Ok. No caso, como ele está falando da mídia em si, do dispositivo,
No caso das regras do CSS, elas vão entrar, então, dentro dessa parte também? Sim, Elas ficariam internas a ele, né? Isso ele sim, seria um bloco maior, no caso dele. sim. Exatamente. Você faz o seguinte, você coloca a regra CSS para dizer assim, olha, essas regras CSS aqui são padrão do meu site. Aí você coloca outras regras no Media Query para dizer assim, agora essas daqui, elas vão acontecer quando a Media Query casar com esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, se você botou, o tamanho de tela é até 480 pixels. Na hora que ela acontecer aquilo ali, o browser detecta aquilo ali e vai aplicar aquelas regras CSS que estão lá naquela Media Query. Entendeu? Aí o que é que ele faz? Ele vai sobrepor as regras que você colocou antes ou depois, tanto faz. Ok. Entendeu? No caso, eu poderia ter, vamos supor, regras de CSS estabelecidas e aí, dependendo do dispositivo, elas serem, vamos dizer assim, se adaptar de forma diferente. Isso. Vamos dar um exemplo bem bobinho, bem bobo. Vamos supor o seguinte, você define o background color do seu site como sendo, sei lá, azul. Aí você fala, mas se eu abrir um celular, eu quero que ele fique branco, por exemplo, porque vai melhorar, fica mais fácil de ver no celular se ele for branco. Então você chega lá, aí bota o media query, @media, aí abre parênteses, min width for, sei lá, 480 pixels. Aí ele vai colocar, você coloca background color para white, branco. Então, quando você for diminuir a resolução da tela lá, ou abrir no celular, aí ele vai mudar a cor de background de azul para branco. Entendeu aí? Ok. Agora, eu estou falando desse tipo de regra do CSS, mas você pode aplicar para qualquer regra do CSS. O que o pessoal mais usa é para mudar layout, para mudar posicionamento. Lembra-se do parâmetro Flexbox que a gente viu na última aula? Sim. Então, a gente usa muito para mudar os parâmetros do Flexbox naquilo ali, para ajustar o layout do site para ele caber no celular. Ficar melhor de ser exibido no celular. Porque tem sites, não sei se você já viu, você tenta abrir o site no celular, o que ele faz é só mudar menor. Ele mostra o site igual, só que menor. Não é isso o objetivo que a gente quer. O que a gente quer é que o site ele mude até de layout, mude de posicionamento, mude de cara, mude de visualização, para que ele fique melhor de ser utilizado pelo celular. Então você pode pegar um botão que está na lateral, botar ele para cima, ficar em coluna. Você tem, sei lá, lembra que a gente tem um menu lá do site lá dos produtos lá do Papaléguas, lá da Acme lá, a gente tem eles na horizontal. Aí você faz, quando eu abrir no celular, eu quero que eles fiquem na vertical, que fica melhor de ver. Então eu posso fazer aquilo ali mudando as propriedades de um Flexbox, por exemplo, lá com o Media Query. A ideia é fazer isso porque vai ficar melhor de você poder manipular esse tipo de site assim num celular. Não sei se eu esclareci ou dificultei mais. Não, ok, ok. Ok? Uhum. Pronto. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vou fazer a chamada, tá certo?